respondam sinceramente, viu? Vocês acreditam que Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. Verdade? Pois a heresia ariana não acreditava que Jesus era Deus. A heresia ariana acreditava o seguinte: que Jesus tinha sido criado por Deus, que Jesus tinha sido criado por Deus Pai, que Jesus até se parecia com Deus, mas Jesus não era Deus, porque ele foi criado. Não é isso que nós dizemos no nosso credo, não é verdade? Nós dizemos que Deus não foi criado. Deus existe desde toda a eternidade, não foi criado. E Jesus não foi criado. Essa é a nossa fé. Mas essa heresia, chamada heresia ariana, defendia fortemente que Jesus tinha sido criado. Não era uma pessoa da Santíssima Trindade. Tinha sido criado, até se parecia com Deus, até tinha sim alguma coisa de especial em Jesus, mas não era Deus, porque ele tinha sido criado. Mas padre, por que o senhor está falando isso? E por que isso era tão grave assim? Bom, eu acho que já falar que Jesus foi criado já era grave, né? Mas o que isso interfere na nossa fé, queridos irmãos e irmãs? Se Jesus não era Deus e foi criado, como dizia essa heresia do arianismo, a nossa salvação pela paixão, morte e ressurreição de Cristo não seria salvação. Se Jesus realmente fosse criado, nós não seríamos salvos, porque somente Deus poderia nos salvar. Muito bem, somente Deus poderia nos salvar. Se Jesus era criado, logo ele não era Deus. Então o sacrifício de Jesus não serviria para a nossa salvação. Então logo nós não teríamos a salvação. Se Jesus era realmente uma criatura, era criado, como a heresia do arianismo dizia, os mártires morreram em vão, morreram à toa. Está entendendo como que isso poderia fortemente abalar a nossa fé? E por que eu estou dizendo isso, queridos irmãos e irmãs? Já no Evangelho de hoje, Jesus diz: eu e o Pai somos Eu e o Pai somos quantos? Oh, graças a Deus. Eu e o Pai somos Eu sou o Pai, o Pai está em mim. Santo Atanásio defendia isso fortemente. Porém, queridos irmãos e irmãs, se nós, e aqui eu vou falar isso com muito cuidado, né? Mas se nós aprendemos que existem certas teologias por aí que vêm para poder abalar a nossa fé hoje, nesse tempo de hoje, e nós sofremos com isso, é ou não é verdade? Sim ou não? Sim. Nós sofremos com isso, porque existem algumas teologias por aí que vêm falar contra a nossa fé e começar a diluir a nossa fé, que a gente não tem consciência do horror e da devastação que foi a heresia arianista, do arianismo no século IV. Quando nós começamos a estudar e ler, muitos bispos começaram a apoiar a heresia arianista naquele tempo. Inclusive o Papa da época tinha dúvidas, não se posicionava de forma oficial, mas tinha dúvidas em declarar. Imagina, hoje para nós pensar nisso seria um absurdo. Imagina o Papa declarar que Jesus era uma criatura. Claro, o Papa da época não fez isso, mas estava em dúvida.
E muitos bispos apoiavam a heresia e declaravam que Jesus não era Deus, mas era uma criatura, era criado. Queridos irmãos e irmãs, a heresia do arianismo foi devastando a igreja nos primeiros séculos, ao ponto de que Santo Atanásio, com um pequeno grupo de monges, somente esse pequeno grupo, ficaram ali firmes, enquanto uma boa parte, uma grande parte, não era uma pequena parte, uma grande parte da igreja tinha aceitado a heresia deste padre chamado Ário, o arianismo. Mas Santo Atanásio ficou firme, e ali foi convocado um concílio chamado Concílio de Nicéia, onde nós dizemos hoje, naquele credo, naquele creio maior, chamado de credo niceno-constantinopolitano, nós dizemos: Jesus gerado, não criado, consubstancial ao Pai, que quer dizer da mesma substância do Pai. Deus, verdadeiramente Deus, não criado, mas verdadeiramente Deus. Irmãos e irmãs, por que eu estou falando tudo isso? Porque nós precisamos conhecer a nossa fé. Nós precisamos entender, muitas vezes, o que nós temos que defender. E se hoje algumas teologias começam a defender, por exemplo, o sacerdócio comum dos leigos, dizendo que, e aqui eu falo isso com muito carinho, muito cuidado, muito respeito, mas um sacerdote é uma coisa, um leigo é diferente. Nós não podemos defender que leigos podem consagrar a Eucaristia. Nós não podemos defender, de repente, a consagração de outros tipos de alimento que existe hoje em alguns lugares do mundo, em alguns lugares do Brasil, onde uma teologia distorcida vai falar que nós podemos consagrar outros tipos de alimento. Não, a nossa fé nos diz que a consagração é feita somente por um sacerdote, por um padre ou um bispo. Diante dele, a hóstia que se tornará corpo de Cristo, e o cálice contendo um vinho que se tornará sangue de Cristo. Nós não podemos defender, e aqui eu falo isso com muito respeito, mas Jesus disse somente que os apóstolos seriam sacerdotes. Então nós não podemos cair na ilusão de dizer, por exemplo, do sacerdócio feminino, porque isso não existe na fé católica. Nós não podemos defender o fim dos celibatos para os padres, ou a ordenação de homens casados, porque não foi isso que Cristo quis. E aqui eu poderia fazer uma lista de tantas outras coisas, porque homens e mulheres deram as suas vidas, entregaram as suas vidas pela fé da igreja, por aquilo que acreditam. Santo Atanásio não foi mártir, mas sofreu perseguição, mas permaneceu firme mesmo diante da perseguição, para poder declarar que Jesus era Deus, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele diz: eu e o Pai somos um.